Agosto passou bem rápido, né, gente? E olha, no mês de agosto nós tivemos muita coisa acontecendo aqui no Melhor Idade na Graça de Deus, viu? Você se lembra que no mês de agosto nós fomos até a Eletrolar Show? Pois é, essa feira que trouxe novidades, inovações tecnológicas, mostrou pra gente produtos de saúde, segurança no lar. Nós vimos também televisores interativos, lembra disso? Telefones especialmente para você da melhor idade, não é? Telefones, smartphones. Tivemos até a possibilidade de conhecer lá um condicionador de ar que parece um quadro decorativo. Lembra disso? Tudo isso na Eletrolar Show. Mas no mês de agosto, nós também visitamos o Museu da Bíblia. Lembra-se disso? Pois é, lá no Museu da Bíblia, nós vimos programas dedicados especialmente àquelas pessoas que querem aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Tudo isso aconteceu no mês de agosto. Vamos contar para os nossos telespectadores um pouquinho de como é feita a tradução da Bíblia. Porque a gente sempre ouve essa história, né? A Bíblia foi traduzida de qualquer maneira. Isso não é verdade, né? Atrás da tradução da Bíblia há muito estudo. Para entender um pouquinho isso, a pergunta é sempre: como se diz isso que está na Bíblia hoje, de uma maneira que as pessoas hoje consigam entender? Esse é o grande problema da tradução. Então, não é simplesmente saber essa palavra, aquele verbo é aquele verbo, mas como se diz isso? E cada língua tem a sua maneira de dizer as coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente diz bom dia, a gente diz isso de manhã. A gente nunca diz bom dia de tarde. O dia continua, mas aí a gente já diz boa tarde. Nos Estados Unidos, eles dizem boa manhã, good morning. Eles não dizem bom dia, não vale para o dia todo. Então, essas maneiras de falar, elas mudam de cultura para cultura. Então, a tradução da Bíblia também tem que respeitar a cultura de cada língua, de cada povo, para que eles realmente entendam aquilo que o original estava querendo dizer. No mês de agosto, nós também estivemos na Clínica Definitiva, onde a doutora Sônia Nishiyama nos falou sobre a segurança na hora de sermos atendidos pelo cirurgião dentista. Vamos conferir uma parte? Com relação à parte dos equipamentos em uso, que vão ser utilizados no caso de um paciente, sempre temos que observar se os materiais estão todos com o grau cirúrgico, que nós chamamos, que é colocado na autoclave para fazer o processo de esterilização. Como que você sabe? Doutora, é isso que eu ia perguntar. A gente não tem experiência. Como é que eu sei se esse material foi esterilizado? Tem alguma dica aí para eu dar uma olhada e já identificar? Sim, visualmente, quando você entra, você já pode observar. Como? Geralmente, quando ele não é estéreo, ele tem essa marquinha cor-de-rosa, tá? E quando é esterilizado, ele fica todos da mesma cor. Então, significa que se tiver todos da mesma cor, certo? Ele acaba sendo estéril. Fora isso, cada profissional que esteriliza, no caso a minha assistente, ela coloca a data. E tem 7 dias de validade. Então a esterilização material. tem 7 dias. Sim, tá? Então, no caso aqui, a mesma coisa. Foi feita no dia 22 e o profissional que fez a esterilização. Fora isso, todos os outros materiais que utilizamos, algodão, luva, tem que estar todos bem protegidos. Tá fechado, né? ali, né, Isso, doutora? porque no ar que fica dentro de um consultório, ele é sempre contaminado, certo? Ou, pelo menos, tem mais chance de contaminação. Então, para não ocorrer isso, tem que estar todos bem acondicionados. As luvas também ficam numa caixa. Tudo que é utilizado e descartado, já dentro da própria sala, nós utilizamos dentro de uma caixinha que é coletado pela prefeitura, né? O material descartável é para lá. A identificação de infectante. Em relação às cadeiras, a cadeira do dentista, doutora, deixa eu mudar de lado aqui junto com a doutora. O que eu preciso notar na hora que eu chego aqui no seu consultório, como é que eu percebo que essa cadeira foi esterilizada, que o outro paciente não deixou nada que vai me contaminar? Sim. Em cada troca de paciente, nós temos que ter essa barreira de proteção, que é tipo Magipac, Rolopac, que é colocado onde o paciente senta, onde ele entra em contato Esse na plástico, cabeça. doutora, é isso? Isso. E aí você remove a cada paciente, inclusive na parte superior do refletor e aqui também, onde nós manipulamos muito durante o atendimento. E quando nós fazemos também o uso das pontas, que nós chamamos,
encapamos com o plástico desse tipo aqui. Então, se eu chegar no consultório e eu for usar algum desses equipamentos, se ele não estiver encapado, ele não está seguro ou você não vai ter certeza que foi realmente preparado para fazer o atendimento e você não tem certeza se teve algum tipo de cuidado com relação a estar ou não contaminado. E se eu chegar aqui e ele estiver desencapado, por exemplo, eu posso falar para a dentista, doutora, eu gostaria que... Sim, aí o que você que eu pode faço? também pedir? Toda clínica tem que ter o álcool 70 com a data de validade do invase, e aí você pode pedir para ela fazer isso aqui e fazer essa limpeza. Aí faz na hora, na frente do paciente. Na hora, na frente do paciente, aí sem problema nenhum e continua, porque dessa forma foi feito desinfetado com o álcool 70. Aí você tem certeza que pode ser utilizado, nesse caso não precisa dessa barreira. Entendi. Ainda na Clínica Definitiva, a doutora Sônia Nishiyama trouxe pra gente a informação que hoje existem tratamentos para as dores no rosto que são feitos a laser. Vamos conferir? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um problema de ATM como a nossa paciente. Quantas sessões são necessárias? Quanto tempo eu preciso? Depende de cada paciente? Depende de cada paciente, cada tipo de problema, porque a dose ela tem que ser ajustada com o problema. Então tem que ter um exame clínico bem minucioso para saber qual problema a pessoa tem, para você poder agir nos locais corretos. Os gânglios, que seria essa parte mais próxima do pescoço também, você precisa saber se você está agindo no local onde está originando o problema, tá? Ok. Então, doutora, o gânglio é uma sala de defesa, vou chamar assim, né? Que nos defende das infecções, das inflamações. Aí, doutora, no caso da ATM, antes de chegar esse tratamento, o paciente já tem que ter feito um tratamento anterior, tentado ajudar. Não deu jeito, ele vai para o laser ou ele já pode ir para o laser desde o início? Desde o início, o laser já é indicado para fazer o tratamento, porque ele já ajuda na parte do alívio da dor nesses locais e ele se torna mais um agregante, né? Sim. Para poder auxiliar para que o restabelecimento no local seja mais rápido, se caso for um problema de inflamação no local. Ok. Agora, doutora, a gente está falando de um tratamento que eu imagino que seja um dos mais simples, o problema da TM. Agora, vamos imaginar que um paciente teve um tumor, uma lesão de cabeça e pescoço, precisa de regeneração celular, aí é indicado também o laser? Nesse caso, o laser ele atuaria mais na parte após a remoção da cirurgia, para que o local ele se repare mais rápido. Agora, se a pessoa ainda tem essa lesão maligna, que seja tumoral, o laser não pode ser utilizado, porque senão ela aumenta a proliferação dessas células e o efeito pode vir ao contrário. Então, realmente, o uso do laser, o profissional tem que saber qual o problema que ela quer atacar. Ah, tá. Então, isso é bem importante, não é de qualquer maneira. O profissional tem que fazer toda uma avaliação prévia para saber se você pode utilizar o laser. Porque se você não puder utilizar o laser, não for indicado, não adianta querer usar o laser se não tem indicação, porque aí você traz danos para a sua saúde. Doutora, então, recuperação celular, tratamento de alívio da ATM. dor. No caso da boca, quando a pessoa tem o herpes labial, aí o laser vai direto na boca? Vamos imaginar que o problema fosse esse. Exatamente. Pode abrir um pouquinho. Vamos pegar já o instrumento que está esterilizado, né? E no caso de uma afta, nós fazemos mais ou menos 2, 3 aplicações ponto a ponto para poder ativar as células nessa região que está afetado. O que ajuda bastante são casos de paralisias faciais, aquelas paralisias de Bell que nós falamos, que toda a boca fica torta. Nós aplicamos nas regiões específicas, tanto do nervo, para que ela volte a se regenerar mais rápido, abre bem, e na parte interna também da boca. Parte interna. No mês de agosto, nós aprendemos também muita arte aqui na nossa oficina. Vamos relembrar?
Olha, nós aprendemos o jogo americano infantil com a Flávia Piso, você se lembra? Aprendemos também a fazer um pote de recordações com a Rosa Maria e o porta-chaves que a gente aprendeu a fazer com a Deise Coelho. Ficou lindo, né? A dobradura em tecido com a Thaís Cato e aprendemos também a fazer aquela garrafa decorada com a Tati Nascimento. Foi muita arte nesse mês de agosto. Nós também aprendemos muita coisa aqui no Momento Vitalidade, nos exercitando e sempre com segurança. Vamos relembrar o que aprendemos? Olha, nós nos alongamos usando um banquinho ou aquela cadeira que a gente tinha em casa. Você se lembra dessa parte? Pois é, tivemos também 2 aulas de exercício de fortalecimento muscular com o uso dos pesos, os halteres. Lembrou? Pois é, e também praticamos exercícios para adquirirmos o equilíbrio nas nossas tarefas do dia a dia e mantermos a nossa autonomia. Por isso, o Momento Vitalidade é tão importante. Tudo isso aconteceu no mês de agosto, aqui no nosso Melhor Idade na Graça de Deus, e eu espero que em setembro você também aproveite os nossos bate-papos, nossos exercícios e as artes que aprendemos aqui na nossa oficina para tornar o seu dia a dia ainda melhor.